Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, nem em que lugar você vai estar do mundo, né? Mas eu quero que Deus abençoe a sua vida, derrame sobre você o seu poder, a sua glória, a sua unção, né? Nada mais gratificante do que nós estarmos sentindo a presença do Senhor. E é isso que eu desejo para a sua vida nesse momento, que você possa sentir o toque do Espírito Santo, ser abençoado por Ele. Né? E diferente dos outros vídeos, Deus colocou no meu coração hoje começar esse vídeo com louvor, né? Eu não sou cantora, e peço perdão aos irmãos, mas Deus colocou no meu coração, né? Nós começarmos esse vídeo chamando, convidando o Espírito Santo para estar no meio de nós e também dizer a Ele, né? O que é que nós esperamos, o que é que nós desejamos nesse momento, né? Que é dar a Ele todo louvor, né? Toda a glória, toda a honra. Amém? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos lá? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai amado e querido, Deus Todo-Poderoso, a Ti nos achegamos nessa hora reconhecendo que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reconhecendo, Pai, que nós nascemos, ó Deus, para Te amar, para Te louvar, para Te adorar, para entregar a Ti tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Pai, obrigada, Pai, por este canal onde o Senhor tem levado a palavra, Senhor, a muitas vidas. Senhor, obrigada, Jesus, porque o Senhor tem me usado para glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigada, meu Pai, pela Tua palavra, que o Senhor tem me ensinado, tem me transformado, tem sarado as minhas feridas, tem curado, Senhor, as minhas dores e tem me feito entender e compreender verdadeiramente o quanto eu dependo de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que a pessoa que assista, Senhor, esse vídeo, seja em que horário for, Pai, seja tocado pelo Teu Espírito Santo para entender e compreender quanto nós dependemos do Senhor, quanto nós precisamos do Senhor, Pai, quanto nós temos para dar, meu Pai, mas não porque o Senhor precise, porque o Senhor não precisa de nada daquilo que nós temos. O Senhor já tem tudo, o Senhor já é tudo. O Senhor é o grande eu sou, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o Todo-Poderoso. Então o Senhor não precisa de nada daquilo que nós temos para oferecer, mas nós queremos, Pai, oferecer a Ti
tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Queremos aprender, Senhor, como está escrito na Tua palavra que nós vamos ler agora, a reconstruir, Senhor, o nosso altar, reconstruir o lugar da adoração. Pai, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Vamos lá, então. Eu vou ler a palavra que está em Esdras, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, ou seja, isso foi dito anteriormente por Jeremias, que aconteceria, né? Que seria exatamente assim. Se nós formos ler a passagem do livro de Jeremias, a gente vai ver que Jeremias ele não só fala sobre o que iria acontecer, mas ele fala o nome de Ciro. Ele não fala que um rei da Pérsia vai fazer a reconstrução de Jerusalém, não. Ele fala que Ciro, meu filho, né? Deus chama Ciro de filho nessa profecia, vai fazer essa reconstrução, né, em Jerusalém. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, versículo 2, Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que o Senhor... Versículo 3. Que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmavam as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, com gado e com as coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Amém? Então nós lemos Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. E nós vamos ver aqui Deus, na verdade, levantando um rei persa. Não foi um rei de Judá, não foi um rei de Israel, mas um rei persa, para que ele fosse tocado, para que ele se levantasse, para que ele desse uma ordem para a reconstrução, né, do templo de Jerusalém. E é o que nós estamos vendo hoje, né, em toda a terra. Homens e mulheres sendo levantados pelo Senhor. Não o povo que mora em Israel apenas, não o pessoal, né, o povo escolhido de Deus no território de Israel, mas todo o povo escolhido de Deus espalhado pela terra. O Senhor tem nos convidado, né, a reconstruir o verdadeiro templo. Laina, que templo é esse? Né? Que templo é esse que você está falando? Porque naquela época eles foram e reconstruíram um templo físico, um templo de verdade, um templo, né, onde as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor. Né? E hoje eu vejo que Deus está despertando o povo para edificar a sua igreja, edificar o povo escolhido de Deus, despertar, né, sacudir, para que as pessoas entendam e compreendam, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro além dele. Não adianta as pessoas se enganarem, né, procurarem a salvação em outro Deus, procurarem, né, os benefícios do encontro com o Senhor em outro lugar. Não vai encontrar. Né? Então hoje nós fomos chamados e escolhidos para despertar essa geração, para fazer com que outras pessoas entendam e compreendam, né, a necessidade, a importância de edificar a igreja de Cristo, porque a volta do Senhor está cada vez mais perto. Não adianta, a gente tenta se distrair, a gente tenta não perceber, a gente tenta levar a vida como se isso não fosse acontecer. Muitos até nem acreditam mesmo, acham que isso é a história da carochinha, que a Bíblia é uma mentira e que não tem como Jesus voltar de novo, que ele não vai voltar com essa loucura de crente. Não tem problema. Eu acho que cada um vai ser responsabilizado, porque é isso que está escrito na palavra de Deus,
Cada um dará conta dos seus próprios atos ao Senhor. Mas existe um remanescente entre o povo de Deus, dentro da Igreja de Cristo, que crê verdadeiramente na palavra de Deus, que está buscando santidade, que está buscando viver para Cristo, porque tudo é dele, por ele e para ele. E confia, assim, de que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas essa igreja, ela precisa estar edificada, ela precisa estar fortalecida. Ela precisa verdadeiramente estar vivendo o evangelho verdadeiro de Cristo. E eu creio que essa passagem, né, quando nós vamos lendo a Bíblia, a gente vai ver que Deus, ao longo da história, ele em vários momentos vai despertando a sua igreja de alguma forma, levantando alguém, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, né, os apóstolos na vinda de, depois da vinda de Cristo, que viveram ali a igreja primitiva, que viveram a perseguição, que foram avivados por causa da perseguição e pregaram a palavra de Deus em vários lugares, foram obrigados a sair de onde estavam por conta da perseguição, e assim o evangelho se espalhou. Mas a gente vê que em vários momentos, né, da nossa história, em vários momentos do caminhar do povo de Deus, ele vai despertando para que nós tenhamos o conhecimento, nós tenhamos verdadeiramente a palavra de Deus como base para estarmos edificando em base sólida a sua igreja. Então esse tempo, meu irmão e minha irmã, é tempo de nós edificarmos novamente a igreja de Cristo, edificarmos verdadeiramente a palavra de o nosso comportamento, a nossa entrada e saída na palavra de Deus, edificarmos o nosso caminhar, o nosso abrir a boca, o nosso escutar o irmão, né? Hoje eu vi uma pregação do Fernandinho e ele dizia que não adianta, né, nós falarmos que somos santos quando nós não somos santos, que a mesma mão que levanta na igreja para adorar ao Senhor é a mesma mão que vai pecar depois com um corpo que não é do seu marido, que não é da sua esposa. A mesma boca que canta louvores dentro da igreja é a boca que vai beijar a boca de alguém que não é o seu marido, que não é a sua esposa, né? E que Deus, nesse momento, o próprio Jesus disse lá em João, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E por que o próprio Jesus diz isso? Porque se o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque existem os falsos adoradores. Isso é muito forte, né? Existem os falsos adoradores, aquele que o Pai, né, quando chegar no dia do encontro com o Senhor, o próprio Jesus vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. São pessoas que não estão edificadas da maneira correta na presença de Deus, que estão vivendo o evangelho superficial, que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, até tá dentro da igreja, até tá com a mão levantada, até tá adorando ao Senhor, até tá indo com o ministério de ação social para entregar comida aos pobres, para entregar roupa para os necessitados. Meu irmão, não é a caridade que vai lhe salvar. Não é os seus bons atos que vão te salvar. Nós temos sim que fazer bons atos, mas bons atos sem santidade, sem santificação e sem a presença do Espírito Santo não vão lhe garantir a salvação. Então imagina, Ciro era um homem perso, ou seja, ele não fazia parte do povo escolhido de Deus, mas ele foi obediente àquilo que Deus colocou no seu coração. Então não é porque eu e você não nascemos no território escolhido, né, que nós não podemos fazer a coisa certa, viver da maneira correta e aceitar sim como Jesus como Senhor e Salvador e edificar sim os nossos pés em rocha firme, a rocha que é Cristo Jesus. Então não importa onde nós nascemos, o que importa é aquilo que nós escolhemos viver. Ciro, ele poderia ter dito: eu vou edificar o templo para um Deus de um povo que é cativo no meu reino? Não, não vou. Jamais farei isso. Mas não, ele é obediente, ele levanta com pedras preciosas, né, com um decreto ali para suprir a necessidade daqueles que seriam levantados para edificar o templo. Então,
Tudo é uma questão de obediência. Ele foi obediente. Que tipo de evangelho você tem vivido? Que tipo de relacionamento você está tendo com o Senhor? Qual é a mágoa, o rancor, o ódio que está no seu coração que ainda te afasta da verdadeira adoração? Porque não tem a ver com você dizer que é um adorador. Não tem a ver com você dizer que você é cristão. Não tem a ver com você dizer que você é crente e da igrejinha, da esquina, de bolinha colorida. Não é isso. Você precisa verdadeiramente se achegar a Cristo, ser um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. E para isso você tem que ser sarado, curado, transformado, limpo, para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente possa fazer uma boa obra e completar a boa obra. Eu vejo muita gente, eu converso com muitas pessoas e eu vejo algumas pessoas dizerem assim: eu não consigo sair do pecado, Deus tem que me ajudar a sair. Meu irmão, a decisão de sair do pecado é sua, não é do Senhor. Nós ficamos à espera, depositando a responsabilidade das nossas ações para o Espírito Santo. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai sarar a minha ferida. Se Deus quiser, Ele vai sarar o meu trauma. Se Deus... Não, meu irmão. Não, minha irmã. Se você permitir e quiser, o Espírito Santo de Deus vai tratar você. Se você permitir e quiser, Deus vai curar os seus traumas. Se você permitir e quiser, Deus vai transformar a sua vida. Deus, ele não vai invadir a sua vida. Você precisa querer ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Você precisa querer viver para Cristo e por Cristo. Ele está à porta e bate e vai esperar você abrir para que ele entre. Então, a decisão de edificar a sua vida no verdadeiro evangelho, na verdadeira palavra do Senhor, vivendo um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, é total responsabilidade sua e minha. Minha responsabilidade me aproximar do Senhor, minha responsabilidade orar mais, minha responsabilidade ler mais a palavra de Deus, minha responsabilidade fazer um jejum e oração, minha responsabilidade clamar para que o Senhor me cure, abrir mão das minhas mágoas, dizer: Senhor, tá aqui essa situação, eu não quero sentir esse sentimento, me cura, me sara, me restaura. Não é esperar o milagre acontecer sem que você deixe, não. Deus, ele só vai curar e sarar as suas feridas e curar a sua alma se você estiver disposto a abrir mão da raiva, do rancor, do ódio, desse sentimento que está dominando o seu coração. Quando você decide abrir mão, aí Deus vai começar a trabalhar. Amém? Que Deus possa nos levar a um tempo de edificarmos as nossas vidas na presença verdadeira de Cristo e deixar que Ele nos transforme, nos cure e nos liberte, para que nós possamos verdadeiramente sermos transformados em adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Que Deus te abençoe, que Jesus seja sempre o rei da sua vida e que você esteja sempre disponível para adorá-lo em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.